Cegueira e vista é o tema da mensagem desta noite. Eu peço que você abra a sua Bíblia no segundo livro dos reis de Israel e Judá, no capítulo 6. Segundo Reis. Por favor, nunca fale segunda Reis. Que aí eu vou te perguntar segunda o quê? Segunda carta? Segunda epístola? Mostra que você tem alguma intimidade com as Escrituras, né? Segundo Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 8 ao verso 23. Diante de nós, o que é que nós temos? Nós temos uma narrativa. Eu gosto muito de pregar em narrativas. Narrativas são ricas, muito ricas, e falam bem ao nosso coração, porque elas nos levam através de alguma história, da história de alguém. Obviamente, também é um risco que você corre sempre de dar sentido às partes da narrativa, um sentido que não está lá. É por isso que as narrativas são particularmente muito usadas por aqueles que pregam mensagens alegóricas. Eu me lembro da última mensagem alegórica que eu ouvi, já faz muitos anos, graças a Deus. Estava numa igreja, estava ali para um evento de uma celebração, e o pregador da noite leu o texto de Mateus, onde João Batista é apresentado. E você sabe que ele é apresentado como alguém que se vestia com uma roupa feita de pés de camelo, um cinturão, ele vivia no deserto, ele comia gafanhotos, bebia mel silvestre. E aí, cada uma dessas coisas teve um significado. Interessante foi o mel. O pregador disse, eu fui olhar na internet e vi que o mel tem mais de 100 propriedades. Por aí você vê onde isso pode ter levado. Isso parece muito bonito, parece muito bacana, e o pior é que muitas pessoas veem isso e acham que é uma maravilha. Sabe? Que profundidade. Não, só se for na lama. E se aprofundar na lama, é um problema. É preciso que a gente reverencie a palavra de Deus, e pode acreditar. Em geral, o sentido do texto é aquele mais claro, mais óbvio no texto. Então, quando caminhamos por uma narrativa, devemos ter o cuidado de não dizer mais do que o texto está dizendo. E sempre lembrar que é preciso que o que você disser a respeito do texto esteja amparado pelo restante de toda a Escritura, pois o melhor intérprete da Escritura é a própria Escritura. Obviamente, dependemos aqui do Espírito Santo de Deus, que nos conduz em todas as coisas. Então, segundo Reis 6, do verso 8 ao verso 23, a palavra de Deus diz assim: O rei da Síria estava em guerra contra Israel, e em conselho com os seus oficiais disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então chamou os seus servos e perguntou, vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu, ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse, vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei, eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu, ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem esta cidade. Sigam-me e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando.
e os guiou à cidade de Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: Ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles e viram. E eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Ele respondeu: Não os mate. Você mataria aqueles que fizesse prisioneiros com a sua espada e o seu arco? Ordena que lhes deem pão e água, para que comam, bebam e voltem para o seu senhor. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete, comeram e beberam. Ele os despediu e eles voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Diante de nós, essa narrativa é muito bonita, muito bela, e como eu disse, e como você observou agora, se você estava esquecido dela, ela dá margem a gente falar muita bobagem, se a gente quiser. E falar muita coisa que atrai a atenção. E, principalmente, mais do que a atenção, atrai o pecado. Porque toda vez que você usa textos como esse, para dizer que você vai se dar bem em toda situação que você enfrentar, para dizer que todos os seus problemas serão resolvidos, para dizer que qualquer doença será curada, para dizer que você será vitorioso em qualquer empreendimento que você tiver, você está prometendo coisas que o Evangelho não promete em lugar nenhum das Escrituras. E só por fazer isso, você já está cometendo um grande erro. Porque você está pegando aquilo que é a solução, e a única solução para o pecado dos homens, Jesus Cristo e este crucificado, e transformando isso numa outra coisa qualquer, que visa tão somente resolver os problemas, as dificuldades e os malestares dessa vida. Deixa eu dizer aqui, para que fique claro, e é uma tarefa de pastores que pregam a palavra de Deus, às vezes dá a impressão que a gente é masoquista. Às vezes dá a impressão que a gente condena qualquer pessoa que queira estar bem, que não queira ficar doente, que queira ter uma vida financeira segura, que queira ter bons relacionamentos e que queira ser bem-sucedido em qualquer empreendimento. Não, nós não temos nada contra isso, não. A questão é quando você pega o Evangelho da graça de Cristo, o precioso Evangelho, aquele que foi possível, ou seja, essas boas novas de que Deus quer salvar pecadores, e que só foi possível porque o Filho de Deus, por causa do meu pecado e do seu pecado, foi humilhado, foi torturado, foi pregado numa cruz nu, derramou a sua alma na morte, recebeu sobre si a justa ira de Deus, e você pega isso e transforma isso numa ferramenta apenas para que eu não tenha dificuldades. Você percebe o contrassenso desde já? O meu Senhor sofre, mas eu não quero sofrer. O meu Senhor entregou tudo, mas eu não quero entregar. Eu posso sair da cruz e olhar para a igreja e ver quantos homens e mulheres ao longo do tempo e hoje sofrem por causa da fé em Cristo, mas eu não quero sofrer. E aí você vai numa igreja que promete essas coisas, você vai encontrar lá, mesmo a essa hora, um grande número de pessoas prontas a depositar bastante dinheiro até no gasofilácio da igreja, porque geralmente essas promessas são feitas sempre em troco de fé, que significa, na verdade, você colocar algum dinheiro lá na conta daquela igreja. Você vai encontrar muitas igrejas assim cheias, porque as pessoas querem isso. Isso desperta, essa mensagem que não é o Evangelho, desperta o pecado humano, desperta a cobiça humana, desperta a insensatez humana, que não é nem capaz de pensar, Cristo foi à cruz para que eu viva confortavelmente. Cristo enfrentou a ira do Pai, a ira divina, a justa ira divina, que deveria cair sobre mim, e Ele tomou essa ira sobre si, para que eu viva confortavelmente e não tenha problemas. A incoerência fica demonstrada só por conta disso. Então devemos ter cuidado, não somente para evitar os erros, mas principalmente para não perdermos os verdadeiros benefícios que uma narrativa como essa colocam diante de nós. Eu vou colocar isso em 5 proposições para os irmãos nessa noite. A primeira delas é que você pode não saber,
você pode não estar vendo. E lembre-se que os nossos temas de hoje lidam justamente com aquilo que é real, porém é invisível. Aquilo que nós não vemos, porque você só vai enxergar isso pela fé, guiado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Então, o primeiro ponto, você pode não ver, você pode não estar sabendo, mas Deus está trabalhando para você. Se você pertence a Cristo, Deus está trabalhando para você e por você, mesmo quando você não sabe disso. Porque Deus é capaz de trabalhar até por alguém que às vezes não é muito fiel, como o rei de Israel. Versículos 8 a 10. O rei da Síria fez guerra a Israel. A Síria foi durante muito tempo um inimigo comum do povo de Israel no Antigo Testamento. Em conselho com os seus oficiais, ele planeja uma emboscada. Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus, e note que o narrador não diz ainda quem é Eliseu. Há outros profetas nas narrativas de Reis e de Segundo Reis, do primeiro livro e do segundo livro. E quando você lê pela primeira vez, você não sabe ainda quem é que está agindo aqui. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel ouviu isso e enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, fosse para resistência, fosse para verificar, e do que ele tinha sido avisado, e assim ele se salvou não uma, mas duas vezes, não uma nem duas vezes, ou seja, várias vezes isso aconteceu. O rei de Israel não é um rei, principalmente nesse período aqui, ele não é um rei fiel ao Senhor em todo o tempo. Ele é fiel ao Senhor quando isso lhe interessa, quando a proteção vem. E Deus protege mesmo os infiéis por causa da bondade de Deus, mas também por causa dos planos de Deus. Deus guarda pessoas que não lhes dão atenção, que não se voltam para Ele, que não o procuram. Isso acontece muito, por exemplo, com nossos parentes não crentes por quem nós oramos, e que às vezes até blasfemam da palavra de Deus. Se você é crente e tem parentes não crentes, não deixe de orar pelo seu parente não crente. Continue colocando diante do Senhor. O Senhor é misericordioso, inclusive para que quando a adversidade venha sobre essa pessoa tenha isso vindo da parte de Deus, não para destruí-la, mas para indicar-lhe o bom caminho, o caminho de se reencontrar com o Senhor. Então, mesmo os reis de Israel, em muitos momentos, talvez a história mais significativa no Velho Testamento seja a história do rei Acabe, que nunca foi fiel ao Senhor, mas diversas vezes Deus usou de misericórdia com ele, inclusive usando o profeta Elias, a quem Eliseu sucedeu, para avisar aquele rei, para orientar aquele rei. E, infelizmente, ele se manteve na sua infidelidade, morreu na sua rebeldia contra Deus. Mas isso não muda o fato de que você pode não saber, você pode não verificar naquele momento, você pode não estar vendo aquilo, mas Deus trabalha para você e por você. Isaías 64:4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Meu irmão, confiar em Deus, minha irmã, esperar em Deus, não é alguma coisa sem sentido, sem significado e sem resultado. Aguarde no Senhor, espera confiantemente no Senhor, como o salmista diz: esperei pacientemente, ou esperei confiantemente no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Isso é uma verdade que toda a Bíblia expressa e que é aqui traduzida na vida do rei de Israel. E, por extensão, na vida do povo de Israel. Você pode não ver, mas Deus está trabalhando para você. Segunda proposição: a cegueira espiritual leva à estupidez real. Sim, a cegueira espiritual leva à estupidez verdadeira, a estupidez real. Versos 11 a 14. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir.
Ele disse, ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, este está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas chegaram de noite e cercaram a cidade. Dotã é uma região, mas o lugar onde a cidade ficava no tempo de Eliseu se elevava a cerca de 60 metros, e era uma espécie de um monte, e lá estava Eliseu. Não foi preciso procurar muito, não foi preciso uma pesquisa do serviço de inteligência da Síria. Rapidamente alguém disse, olha, ele está em Dotã, se a questão é saber onde ele está, então vamos lá. Note bem o que o rei está falando, você percebeu? O que o rei da Síria está falando? Vamos lá, encurralar e pegar esse camarada que sabe o que a gente vai fazer com antecedência. A cegueira espiritual leva à estupidez real. Vamos lá. Nós vamos pegá-lo. Vamos cercá-lo. Ele não cogitou a possibilidade de chegar lá. Cadê ele? Ele sabia que você vinha e foi embora. E antes tivesse acontecido isso, para que ele não fosse tão humilhado quanto foi. Porque Eliseu não fugiu. E Eliseu sabia o que estava acontecendo, isso ficou revelado, como você viu no restante do texto. Irmãos, a cegueira espiritual leva à estupidez real. E por estupidez, e eu quero crer que você esteja entendendo o termo tecnicamente, é a posição em que todos nós estivemos um dia longe de Cristo, é a posição que todo ser humano longe de Cristo está. As pessoas não se acham estúpidas, geralmente. Elas se acham mais sábias do que são, mais direitas do que são, mais honestas do que são. Nós temos uma facilidade em olhar para nós de um jeito muito favorável. Salvo algum distúrbio emocional, geralmente a gente olha para a gente com muito favor, enquanto a gente costuma ser muito rígido com os outros. Mas a verdade é que a gente pode ser tão estúpido quanto Golias. Em 1 Samuel 17:43, disse o filisteu a Davi, lembra do Golias, o gigante? Davi derrubou com uma pedra. Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Claro, ele é um grande guerreiro. Quando ele era bebezinho lá no seu berço, o pai dele não botou uma bola de futebol para ele, botou uma espada. E uma espada de metal. É assim, ele já cresce assim. É o brinquedo dele. Ele é guerreiro desde a sua juventude. Ele é treinado para isso. Ele é uma máquina de matar. Agora vem um garoto, e é assim que ele olhava Davi, que era bem jovem naquele momento, e vem para ele com uma tiradeira, um estilingue, por assim dizer. Ele naturalmente ficou muito chateado. O problema é que quando Davi viu aquele homem blasfemando contra Deus, Davi não viu a altura, nem o treinamento, nem a tradição de guerra daquele filisteu. Davi viu Deus. E a pergunta dele, para os que estavam perto dele, foi: por que esse filisteu blasfema contra o Deus de Israel? Por que ele se levanta contra o Deus de Israel? E ninguém vai fazer nada? Davi estava vendo algo que o estúpido Golias não via. Davi tinha uma percepção espiritual da situação, mas Golias era cego espiritualmente. Você quer outro? Naamã, em 2 Reis 5, versos 11 e 12, um pouquinho antes desse texto. Naamã, um general sírio, por sinal. Naamã, porém, muito se indignou. E se foi dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Você se lembra da história? Naamã, leproso, uma doença de pele, finalmente, para encurtar a história, chegou diante do profeta, ou pelo menos diante de onde o profeta estava, e Eliseu, ao invés de sair, mandou lá o servo dele, dizendo, vai lá e fala para ele pular 7 vezes no Rio Jordão. Ele vai ter que ir lá no Jordão, porque não estava ali ao lado, e depois voltar. Mas se ele pular 7 vezes, ele será curado da doença dele. E quando ele viu isso, novamente, a cegueira espiritual produz estupidez real. Não seja tão duro com aqueles a quem você evangeliza. Eles são cegos, eles são mortos, como um dia você foi cego, morto em delitos e pecados.
com sua vida presa à vontade da carne, dos pensamentos pecaminosos e do próprio príncipe das potestades do ar. E hoje eu explicava às irmãs que estavam na classe de batismo, preso, ou segundo, como a tradução nossa usa lá em Efésios 2, é como aquele trilho de cortina, ou aquele trilho de montanha-russa. Não é o trilho do trem, onde o trem corre por cima do trilho, simplesmente está ali pelo seu peso. Não, é um trilho que é agarrado, como o da montanha-russa, que é capaz de virar e não sai. Está preso, está agarrado ali, ou como uma cortina, está preso ali. Era assim que nós estávamos com relação ao diabo, com relação ao mundo, com relação ao pecado. Portanto, não sejamos tão duros assim. Roguemos ao Senhor que tenha misericórdia, que abra o coração para atender as palavras do Evangelho que nós proferimos, como ele abriu o coração de Lídia, lá em Filipos, quando Paulo chegou lá pela primeira vez e pregou o Evangelho. A Bíblia diz, o Senhor lhe abriu o coração para atender as palavras que Paulo dizia. Paulo dizia o Evangelho. E ela foi salva porque creu no Evangelho. Cegueira espiritual produz estupidez real. Cuidado. Porque você que é crente, nós que somos crentes, também podemos ter cegueira espiritual. Você pode se afastar do Senhor, você pode estar recebendo do Senhor, vez após vez, a palavra dele, vez após vez, bom ensino. Vez após vez, você pode estar dizendo isso quando convida alguém para a nossa igreja. Cuidado para o pessoal não pensar que nossa igreja é perfeita. Sim, você pode dizer que nossa igreja, aqui se prega o Evangelho. Sim, você deve chamar as pessoas para vir aqui, porque você vai ter certeza, pelo menos disso. Aqui, ela só ouvirá falar do Evangelho da graça de Cristo. E mais nada. Ninguém vai subir a esse púlpito, ou assomar esse púlpito para pregar qualquer outra coisa que não seja essa palavra. Mas tenha cuidado. Porque mesmo nós podemos cair em cegueira espiritual, podemos nos afastar. E daqui a pouco nós estamos sendo estúpidos. E achando que não, porque eu sou batista, bíblico, reformado. Cegueira espiritual produz estupidez real. Terceiro, a cegueira espiritual leva ao desespero. Ela não só produz a estupidez do rei da Síria, mas também produz desespero, como você vê no versículo 15. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse, ai, meu senhor, que faremos? Acabou, estamos mortos. Esse montículo aqui de 60 metros de altura já está cercado. Não tem para onde escapar. Eliseu talvez pudesse ter dito para aquele moço, por que você acha que eu queria escapar? Você não viu, não tem visto o que eu tenho feito, como Deus tem livrado o rei de Israel por meu intermédio? Você não acha que Deus não me avisaria do que está acontecendo, do que aconteceria? E se ele não avisasse, ele não teria propósitos nisso também? Quem disse, em primeiro lugar, que eu queria escapar? Ele talvez pudesse dizer isso, mas não foi isso que ele fez, como você já sabe. Ponto aqui, no entanto, é cegueira espiritual leva ao desespero, e inclusive dos crentes. Você encontra pessoas que não têm Cristo Jesus diante da dor, diante da angústia, diante da perda, diante do luto, diante do diagnóstico de uma doença grave. É natural que você veja desespero nessas pessoas. Talvez, quando você não vê desespero, não pense que essa pessoa está bem, não. Não pense que uma pessoa está enfrentando isso com muita galhardia, uma palavra que ninguém usa mais, né? Usando com honra, com coragem ali, enfrentando a situação. Olha para aquela pessoa e você diz, gente, essa pessoa não sabe. Sim, de um lado, ela merece crédito, porque é um ser humano enfrentando uma situação difícil, talvez uma perda muito grande, talvez um diagnóstico de doença. Por outro lado, tudo aquilo que pode colocá-la frente a frente com a morte, ela não sabe o que ela vai encontrar. Ela não tem ideia do que ela vai encontrar. Ela pode ter ouvido, ela pode falar alguma coisa, mas ela realmente não sabe que ela, do outro lado, vai se encontrar não com o inferno, mas com o justo Deus, que não tem o culpado por inocente. O inferno é a consequência disso. As pessoas não deveriam ficar tão preocupadas em ir para o inferno. Elas deveriam ficar preocupadas em que elas vão encarar Cristo, não como advogado, mas Cristo como juiz. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo.
todo o julgamento. Essas palavras são do próprio Senhor Jesus. Quando uma pessoa se aproxima de você e está desesperada, tenha o cuidado e a sensibilidade. Peça discernimento ao Senhor, porque naquele momento o seu desejo não pode ser unicamente tirar aquela pessoa daquele momento de desespero. Você quer fazer isso, é claro. Nenhum crente vai querer olhar para uma alma angustiada, ainda mais quando você sabe que ela não tem a esperança da vida eterna ou da salvação. Mas também pense que Deus pode estar operando naquela angústia para fazer com que os olhos daquela pessoa sejam abertos, para que ela se livre não somente do desespero, mas também se livre do poder do reino do pecado e da morte, como você ouviu hoje pela manhã. E no caso do crente, o crente pode ser levado ao desespero também por não conhecer os benefícios da sua condição em Cristo, por não levar a sério aquilo que tem recebido do Senhor. Romanos 5, você ouviu pregação sobre isso há pouco tempo, versos 3 a 5, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. E aí você já pegou o encadeamento, né? A tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, que você sabe que é virtude aprovada, e a experiência produz esperança. Quando você começa encarando a tribulação, você termina na esperança. Quando você começa tentando evitar a tribulação a todo custo, é lá que você vai terminar. Você vai começar no desespero, você vai experimentar a reprovação diante daquela provação, você vai desistir de lutar e, finalmente, você vai acabar na tribulação. O crente não tem o interesse de evitar a tribulação, não é isso que ele faz. Nós não somos masoquistas, nós não buscamos a tribulação, mas também não abraçamos o Evangelho, não amamos o Senhor Jesus para que Ele nos livre de tribulações, porque, inclusive, já aprendemos que a tribulação leva perseverança. Perseverança leva experiência. Experiência leva... Por quê? Porque nós fomos justificados pela fé e temos paz com Deus. Você resolveu o pior problema, paz com Deus. Por isso, agora a gente pode se gloriar na tribulação. O crente não é aquele que diz, tomara que venha um problema logo, tomara que meu cônjuge fique doente. Não, o crente não faz isso. Mas quando isso acontece, o crente diz, o Senhor está no controle disso. O Senhor me ama e Ele está me conduzindo no meio disso. O Senhor está junto comigo nessa situação. Isso é gloriar-se nas tribulações. E aí ele persevera, ele fica mais robusto na sua experiência e a sua esperança é renovada. Então, se você começa olhando para a tribulação com os óculos da justificação, da paz com Deus, você termina na esperança. Se a sua fé tiver o propósito de evitar a todo custo toda a tribulação, o que não vai acontecer, você vai acabar justamente lá onde você estava tentando evitar. Vamos lembrar o Salmo 37, versículos 4 e 5. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que promessa boa quando a gente está olhando com as lentes corretas. Senão ela se torna uma promessa vazia. Mas eu quero me agradar do Senhor, mas Ele não está satisfazendo os desejos do meu coração. É porque não está se agradando do Senhor. Você está apenas querendo agradar o Senhor como alguém que bajula um superior. Não. Você se agrada do Senhor, de quem Ele é, do que Ele faz. E aí sim, você terá satisfeito os desejos do teu coração. Quarto, o povo de Deus é instrumento de Deus, tanto para abrir como para fechar os olhos do mundo. Sim, você, meu irmão e minha irmã, você é instrumento de Deus para isso. Dos versos 16 até o 20. Ele respondeu... Quem? Eliseu. Lembra da história? Nós terminamos com o servo do homem de Deus lá. E agora, Senhor, estamos perdidos. Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles.
Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Então, primeiro Eliseu olha para o servo dele, desesperado lá, e diz assim: acho que você não está vendo o que eu estou vendo. Nós temos mais do nosso lado, nós estamos em vantagem. Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu o monte cercado, cheio de carros, de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor novamente. Mas agora foi uma oração contrária. Ele pediu: abre os olhos do meu servo, porque ele não está vendo. E agora ele pediu: fecha os olhos dos sírios, para que eles não vejam. Ele pega os sírios, ele se apresenta lá e diz para ele: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou até Samaria. O que Eliseu disse para ele é basicamente a verdade. A guerra de vocês não é comigo, a guerra de vocês não é com o rei de Israel, não era ele que vocês queriam emboscar, então por que vocês vieram aqui? Eu vou levar vocês até ele. Pronto. Vocês estavam com dificuldade de encontrá-lo, né? Porque vocês iam para um lugar, mas ele não estava lá como vocês esperavam que ele estivesse. Então, agora eu vou facilitar o trabalho. A distância entre Dotã e Samaria não é de 5 quilômetros, é de 16 quilômetros. A cegueira não é aquela cegueira que deixa você completamente cego. Irmãos, há diversos tipos de cegueira. Há cegueiras que acontecem por questões emocionais. Eu me lembro de que um dos meus professores no seminário disse que ele tratou do caso de uma mulher que ela tinha tanto ódio de outra mulher por causa de um evento que aconteceu, e aquilo tomou conta dela, que ela declarou: eu não quero ver essa mulher de modo nenhum. E um dia ela chegou num lugar em que ela se encontrou com essa mulher, e no momento que ela viu, ela perdeu a visão. Ficou cega. O organismo dela obedeceu ao ódio que tinha tomado conta da mente dela plenamente. Não foi uma cegueira permanente, isso foi, depois de algum tempo, passou, mas existem diversos tipos de cegueira. Então, eles não estavam cegos tanto no sentido, não estou vendo nada. Seria muito difícil conduzir um grupo tão grande assim. Eles estão cegos no sentido de que eles não conseguem reconhecer a situação, de que eles estão intensamente confusos. E, meus irmãos, Deus é ótimo quando Ele quer causar confusão na gente. Deus faz isso muito bem. E eles confundiu ali. Ele fez isso várias vezes na história de Israel. E aí Eliseu os guiou para dentro da capital de Israel. Vocês não queriam rei? Está aí o rei agora. Quando chega lá, Eliseu faz a outra oração. Senhor, abre os olhos deles, que eles vão ver agora quem eles estavam buscando. E quando eles abrem os olhos, estão cercados completamente em Samaria. O rei de Israel, como eu disse, não sabe muito bem das coisas, né? E ele vai tentar tomar outras atitudes. Mas o ponto aqui é que o povo de Deus abre e fecha os olhos do mundo. No nosso caso especificamente, irmãos, você faz isso quando você prega Cristo Jesus. Note 2 Coríntios 2, 15 e 16. Porque nós, diz o apóstolo, nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes que se perdem, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Que texto profundo, que texto que deixa a gente tremendo. Você, meu irmão, minha irmã, você é o bom perfume de Cristo. O perfume de Cristo é sempre bom. Ele não diz que o perfume de Cristo é bom para um e é um perfume ruim para outro. O perfume de Cristo é sempre bom. Ou seja, aquilo que há de Cristo em você, e você aprendeu, quer dizer, você lembrou que você está em Cristo, Cristo está em você. E quando você anuncia a mensagem, você exala esse perfume, que é sempre bom. No entanto, ele se reflete de forma diferente nos que se perdem e nos que são salvos. Para alguns, ele é cheiro de morte. Para outros, ele é perfume de vida, aroma de vida para a vida. E Paulo pergunta, quem é idôneo? Nós devemos tremer diante disso, nós devemos temer diante disso. Você pode levar pessoas ao inferno por causa do seu testemunho ruim a respeito de Cristo, por causa de você trabalhar como uma mosca morta. De onde que eu tirei isso? Poxa, eu ia dar um livro de presente.
Só falei depois, né? A mosca morta faz a arte do perfumador exalar mau cheiro. Onde é que está isso? Eclesiastes. Alguns crentes são mosca morta, viu? Eu pensei que tinha ficado só no bode da manhã, mas tem outro bicho agora. Sim, alguns crentes podem fazer com que o bom perfume de Cristo seja um perfume ruim, porque não expressa na sua vida, nas suas palavras, quem Cristo realmente é. O perfume de Cristo é sempre bom, mas ele se reflete de forma diferente. Aqueles que o rejeitam, para esses é cheiro de morte para a morte, mas para aqueles que são salvos, aroma de vida para a vida. E nós devemos ser humildes diante disso, temer e tremer diante do fato de que eu e você somos Cristo para o mundo perdido. Assim como eu e você somos Cristo para o irmão dentro da igreja local. O povo de Deus abre os olhos, o povo de Deus fecha os olhos do mundo e também dentro da igreja. Finalmente, o povo de Deus sempre administra a vida. Sim, você pode ser perfume de Cristo que vai ser cheiro de morte nos que se perdem. Mas como o perfume de Cristo é sempre um bom perfume, na verdade, o povo de Deus sempre está administrando vida. Nós não pregamos a morte, nós pregamos a vida que há em Cristo. A nossa mensagem, como disse pela manhã, ela é uma grande afirmação, não é uma negação. A fé cristã não é uma negativa, uma negação de coisas. A fé cristã é, sobretudo, uma grande afirmação de coisas, uma estupenda afirmação de que em Cristo Jesus, pecadores mortos em seus delitos e pecados, podem ter vida e vida eterna. É o Senhor Jesus quem diz em João 10:10, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Segundo aos Coríntios, ainda não li o texto. Verso 21 a 23. Quando o rei de Israel os viu, os soldados todos ali no meio de Samaria, perguntou ao profeta Eliseu, devo matá-los? Devo matá-los? 2 vezes. Ele respondeu, não os mate. Você mataria aqueles que fizesse prisioneiro com a sua espada e o seu arco? Ordena que lhes deem pão e água para que comam, bebam e voltem para o seu senhor. Esse é aquele tapa com luva de pelica, né? Ou no linguajar bíblico, isso aqui é ajuntar brasas de fogo sobre a cabeça do inimigo. Quando você pensa que vai morrer, se fosse o contrário, se fossem soldados de Israel, lá na capital da Síria, eles estariam condenados. Mas agora você tem os soldados inimigos no meio da capital do povo de Deus, e o povo de Deus, por causa do profeta, não por causa do rei que pergunta, eu mato, ele está ali, sem saber direito o que fazer, porque aquilo tudo para ele é uma coisa estupenda demais. E o profeta, é assim que você trata inimigos de guerra que você já conquistou? É interessante que o hebraico aqui também pode ser uma afirmação. Mata o que você conquistar. Mas a tradução em forma de pergunta parece cair melhor. É isso que você faz quando você captura alguém, rende essa pessoa, ela já está rendida, ela está em defesa agora. E você mata? Não, o povo de Deus sempre administra a vida. Então não é por causa do rei. Como eu disse, o rei não está lá essas coisas com Deus, mas o profeta está. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete, comeram, beberam, ele os despediu e eles voltaram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. O livro de Reis, como vários livros do Antigo Testamento, eles não estão oferecendo a narrativa com uma preocupação cronológica, como se uma coisa acontecesse exatamente diante da outra. A Escritura não está aqui querendo dar para você detalhes da história, e não é uma biografia. Está interessado em dizer aqui que, por causa disso, durante algum tempo, não houve guerra entre a Síria e Israel. Mais adiante, Ben-Hadad, rei da Síria, em outro momento vai voltar a atacar Israel. Você sabe que muda governo, muda política, e aí as coisas mudam também. Mas o ponto aqui é que o povo de Deus sempre administra a vida. Segundo aos Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus.
Essa é a sua mensagem de reconciliação. Nossa mensagem não é de condenação, nossa mensagem não é de conivência com o pecado. O crente não é conivente com o pecado, o crente não passa a mão sobre o pecado, mas o crente sabe que não será moralismo que vai salvar os seres humanos. O crente não vive no pecado, você aprendeu isso hoje de manhã, ou lembrou isso hoje de manhã, mas a nossa mensagem é primariamente uma mensagem de reconciliação. Por Cristo, rogamos a vocês que vocês se reconciliem com Deus. João 9, 39 a 41. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, nós enxergamos, subsiste, permanece o pecado de vocês. Eu estou encerrando com esse texto justamente porque a mensagem do Evangelho, ela produz visão, porque o crente, ele prega e administra vida, mas não espere que as pessoas que vão ouvir você pregando, o seu apelo para que se reconciliem com Deus, entendam isso só porque você falou. O próprio Senhor Jesus, ele veio para juízo. Você se lembrar, João capítulo 9, é a cura daquele cego de nascença. Jesus cura aquele cego e todo mundo fica aí, já tinha mais de 40 anos o sujeito e agora está aquele alvoroço. E no meio disso, o milagre feito não tem o objetivo simplesmente do milagre ali. Você lembra da história, do início da história? No início da história é assim, os discípulos veem aquele homem cego há tanto tempo e perguntam, Senhor, quem pecou? Este ou seus pais, para que ficasse cego? Porque a crença é essa, ou ele cometeu um grande pecado, ou então os pais dele fizeram algo tão ruim que descontou no filho. E o Senhor Jesus falou, nem ele, nem seus pais pecaram, mas é assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Aí você fala o quê? Ah, aí sim! Meu filho ficou cego para que as obras de Deus se manifestem. Glória a Deus. É isso que você faz? Não nos fazemos isso. Porém, o Senhor administra a vida como Ele quer administrar. E aquele homem ficou cego todo aquele tempo, para que se mostrasse não somente o poder de Jesus, mas a missão de Jesus, que era muito mais do que curar daquele tipo de cegueira, cegueira física, mas a cegueira espiritual. E eu vim a este mundo para juízo. O juízo se manifesta no fato de que os que não veem passam a enxergar e os que enxergam parecem que estão cegos, como aqueles fariseus, que desprezaram aquele homem, que tinha uma mensagem muito simples. A mensagem dele para eles foi: olha, eu não sei se era profeta, se não era, ou o quê. Eu sei uma coisa, eu antes era cego e eu agora vejo. Isso era inaceitável para a gente, tão entendida na palavra de Deus, ou assim eles se julgavam. E aí eles perguntam, quando eles ouvem isso de Jesus, então nós somos cegos? Vocês estão dizendo. Vocês estão dizendo que vocês são verdadeiramente cegos. Porque no momento em que vocês dizem, não, nós enxergamos, e estão fazendo tudo o que vocês estão fazendo, rejeitando o próprio Filho de Deus, vocês assumem a culpa de vocês e o pecado de vocês permanece. Irmãos, nós somos pregadores e administradores, nós administramos a vida ao mundo. O discipulado na igreja, o discipulado mútuo na igreja, tudo que a igreja faz é a administração da vida do Espírito Santo. É para que você, meu irmão, para que você, minha irmã, seja cheio do Espírito Santo, experimente a plenitude do Espírito Santo, como está lá em Romanos 8. E ao mundo nós administramos a vida na medida que pregamos a vida num mundo que está debaixo do reino do pecado e da morte. Para que, como nós fomos libertos um dia, sem merecer, porque não merecemos, sem poder, porque não podíamos, muitas almas sejam também libertas e venham ao conhecimento da vida que há em Cristo Jesus. Cristo as ilumina, Cristo é a luz do mundo, e então elas passam a enxergar, elas passam a ver o invisível, como Eliseu viu naquele momento. Reparou que eu estou terminando a mensagem sem dizer que, irmão, em torno da sua vida há carros e cavalos de fogo? Porque se eu pregar isso, eu vou terminar dizendo, cuidado para não se queimar. Cuidado para não se queimar.
Deus pode estar vindo com juízo sobre você. Nós não queremos ver carros e cavalos de fogo, nós queremos ver Cristo, este crucificado, sendo anunciado ao mundo e sendo reapresentado aos crentes, vez após vez, para que o Evangelho se entranhe cada vez mais na nossa vida e nós vivamos de acordo com aqueles que veem o invisível, não por nosso mérito, mas pelos méritos do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Vamos ficar de pé para orar, depois cantar. Logo após o quê? A transmissão será encerrada e nós prosseguiremos com o nosso momento de oração. Se em algum momento alguém for orar, eu não sei, mas independente de ser hoje, quando nós orarmos pelo processo de membresia, irmãos, eu espero que você ore principalmente pela igreja, pelos membros da igreja. Somos nós responsáveis por conhecer essas pessoas, somos nós responsáveis por recebê-las e recebê-las corretamente, não somente com um acolhimento sentimental, mas principalmente com um acolhimento pactual. Somos nós responsáveis por votar no dia da eleição a respeito disso. Ore pela sua igreja, ore por você, ore para que tenhamos discernimento. Então, quando você for, ore pelos irmãos, pelos candidatos, é claro, mas principalmente, eu diria principalmente, ore pela igreja. Essa não é uma tarefa. Essa é uma daquelas tarefas da qual a gente poderia perguntar quem é idôneo para isso, quem é suficiente para isso. Nós dependemos da graça do Senhor também nisso. Enfim, administramos a vida, é isso que fazemos, inclusive com aqueles que estão chegando e se achegando ao nosso meio. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, ajuda-nos, Senhor, para que nós permaneçamos firmes, como quem vê o invisível, ou seja, que olhando para a Tua palavra e crendo na Tua palavra, nós não permitamos que as circunstâncias ditem o que nós devemos fazer, nem quem nós devemos ser. Concede-nos olhos para relembrar, para ver no fundo de nossa alma Cristo crucificado, Cristo ressurreto, Cristo assunto aos céus, Cristo que derramou o Espírito Santo, Cristo que vai voltar para nos levar para si, para instaurar aquele período chamado eternidade, novos céus e nova terra onde habita a justiça. Que desde já nos habituemos com um tipo de visão que é a que teremos por toda a eternidade. Em nome de Jesus oramos. Amém.